Você sabe o que são as calorias e qual é a relação delas com a nossa alimentação e com o exercício físico? As calorias estão relacionadas com a produção de energia nas nossas células. Essa energia ela vem de proteínas, de carboidratos e de gorduras. E ela é fundamental no funcionamento de todos os nossos sistemas fisiológicos. As calorias então estão relacionadas com a produção de calor pelas nossas células. O nosso sistema fisiológico ele funciona adequadamente quando a temperatura corporal está a 37 graus Celsius. Se a temperatura do nosso corpo cai demais, o que a gente chama de hipotermia, ou se aumenta demais, como a gente chama de hipertermia, então os nossos sistemas fisiológicos começam a ter problemas e funcionar inadequadamente, podendo trazer muitos prejuízos para a saúde desse indivíduo. Então é muito importante que a gente saiba de onde vêm essas calorias e como ela é fornecida para as nossas células e principalmente qual a relação do exercício físico, do treinamento físico com essa produção de calor nas nossas células. Para que o profissional possa entender bem a relação das calorias com o treinamento físico e então prescrever o treinamento físico de forma adequada, é muito importante então saber a relação da intensidade com a produção de energia. Por exemplo, se as nossas células musculares precisam de pouca energia, então elas vão utilizar uma determinada fonte energética que oferece energia nessa velocidade. Agora, se ele fizer uma intensidade mais alta, ele vai precisar de mais energia por segundo, então ele vai precisar de uma fonte de energia mais rápida. E se ele fizer uma intensidade maior ainda, ele vai precisar de mais energia por segundo e, portanto, de uma fonte energética mais rápida ainda. Se a fonte energética for escassa, ele vai entrar em fadiga mais cedo do que o esperado e não vai poder aproveitar o treinamento físico como poderia. Outra coisa importante também é a gente poder identificar qual é a fonte energética que cada indivíduo está utilizando em determinado tipo de exercício. Por exemplo, se eu pegar 3 indivíduos, o indivíduo A, o indivíduo B e o indivíduo C, cada um deles vai correr numa velocidade de 10 km por hora e durante 10 segundos. Ou seja, a intensidade é a mesma para os 3, 10 km por hora, e o tempo vai ser o mesmo, eles vão correr durante 10 segundos. Porém, depois que eu verifiquei a fonte energética, eu percebi que o indivíduo A utilizou creatina como fonte de energia, o indivíduo B utilizou glicose como fonte de energia e o indivíduo C utilizou gordura como fonte de energia. Mas por quê? Qual é a diferença? E como que a gente consegue identificar qual foi a fonte energética utilizada por cada indivíduo que vai treinar conosco? Então, é disso que a gente vai tratar nessas primeiras aulas sobre o sistema bioenergético. As aulas sobre energia e sistemas bioenergéticos, quais são os sistemas utilizados, qual a diferença entre aeróbio e anaeróbio, como que a gente procura identificar qual é a fonte energética predominante, de onde vem a energia, vocês vão poder ver nessas aulas que já estão disponíveis lá na plataforma tasioinc.com. Qualquer dúvida, só me procurar, manda mensagem e eu estou aí à disposição. Um grande abraço.